Doutor Ricardo, falando ainda sobre a gripe influenza, né? Quais são as precauções que as pessoas podem tomar para evitar que sejam acometidas pela doença? A primeira questão é evitar situações de aglomeração. Por conta do inverno, não raro com chuva, há uma tendência das pessoas ficarem em lugares fechados e um grupo maior de pessoas e tal. Então isso, sempre que possível, evitar. A segunda, e não menos importante medida, é a chamada etiqueta respiratória. Se você for tossir, cobrir a boca com a mão, você evitar botar a mão no rosto com frequência, manter as mãos bastante higienizadas com álcool gel ou lavando as mãos, evitar apertos de mão com pessoas que estão gripadas, as pessoas gripadas evitar os contatos com as outras pessoas. E basicamente é isso. E, obviamente, se tiver critério ou possibilidade, tomar vacina. Doutora, a vacina tem alguma contraindicação? Tem para quem é alérgico à albumina de ovo. Então, tem um componente da vacina que é a albumina de ovo, porque a vacina é desenvolvida em embrião de galinha, nos ovos, né? E isso posto, é muito raro, mas essas pessoas teriam contraindicação absoluta. Algumas pessoas também têm alergia a alguns componentes da fórmula, mas tem algumas situações, existem vacinas sem o timerosal, que é esse componente. Então, são casos mais raros, mas que merecem uma abordagem individualizada. Mas, de maneira geral, a contraindicação é alérgico, pessoa ter tido história anterior de alergia a alguma vacina ou a ter sabidamente alergia à albumina do ovo. Tá. E a respeito do medicamento e do tratamento? Existe um medicamento que é um antiviral chamado oseltamivir. Ele é de distribuição exclusiva do governo federal, repassa aos estados e os estados repassam ao restante da população. Ele é um medicamento que ele ajuda a diminuir a disseminação do vírus dentro do organismo e ele tem dois usos. Ele pode ser usado para tratamento das pessoas doentes e também existe o uso profilático, ou seja, pessoas próximas de indivíduos que tiveram diagnóstico de gripe e que têm esses fatores de risco para formas graves, por exemplo, um cardiopata, uma gestante, um hipertenso, um diabético, etc., a gente pode fazer o chamado uso profilático se ele teve contato recente com uma pessoa que adoeceu, em geral dentro da própria casa ou em local de trabalho. Doutor, existe alguma coisa que a gente pode fazer para ajudar na gripe? Algum alimento, alguma fruta, até a lenda sobre a vitamina C, isso faz alguma diferença? A vitamina C, há muito tempo se fala que ela é benéfica e aparentemente ela contribui sim para melhorar um pouco o sistema imunológico de maneira geral, inclusive contra a gripe. E também parece ter alguma alteração em cicatrização e outras coisas assim. O que aparentemente ocorre é que ela é melhor utilizada como preventivo, não que ela melhore muito uma pessoa que já está com gripe se começar a tomar vitamina C dali por diante. O que vale a pena falar também de vitamina C é que tem uma questão com dose. O excesso de dose ela vai ser eliminada na urina e ela pode, nas pessoas que têm tendência a ter pedra no rim, o cálculo renal, ela pode ajudar a formar mais cálculo. Então, se for tomar vitamina C, tem que ser na dose correta, que em geral é no máximo 1 grama por dia. Tenho uma dúvida, porque já escutei algumas coisas, doutor. Como é que está essa coisa da sífilis? A sífilis é uma dessas doenças também muito antigas, que foi a AIDS da Idade Média toda, até o advento da penicilina, que virtualmente começou a curar. Então a sífilis ainda, infelizmente, é uma doença muito mais prevalente do que a gente gostaria. Um dos enormes desafios é detectar e tratar a sífilis em gestantes para prevenir que passe para a criança, que é a chamada sífilis congênita. E mais recentemente, saiu uma reportagem recentemente que de 2007 a 2013 houve um aumento de 600% de casos de sífilis no estado de São Paulo. É uma doença sexualmente transmissível causada por um treponema. O tratamento dela é extremamente simples e
Só que as pessoas continuam se expondo muito. É uma das doenças que a gente sempre testa quando as pessoas fazem sexo desprotegido. Quando a gente detecta um caso de sífilis, fica claro que as pessoas ainda não estão usando o preservativo o quanto deveriam. E isso mostra que ainda há possibilidade de transmissão de hepatite, de AIDS, de outras doenças sexualmente transmissíveis, seja gonorreia, seja HPV, seja tricomonias, etc. e tal. E esta é uma preocupação importante, falando um pouco de AIDS, que não é uma doença antiga, mas é uma doença que está aí, que já virou endemia e que ainda preocupa bastante, porque também, novamente, as pessoas perderam a noção do risco de adquirir AIDS, porque agora tem tratamento e tal. Mas na prática a gente vê que as pessoas cada vez mais jovens estão se expondo, os grupos que a incidência é maior são homens que fazem sexo com homens muito jovens e, de maneira geral, as pessoas maiores de 50 anos que também não usam preservativo e que acabam tendo não só hepatite B e HIV, como sífilis também. Então, acho que um dos desafios atuais em controle de doenças infecciosas do ponto de vista de saúde pública, a sífilis está mostrando para a gente que a gente precisa retomar uma forma de mostrar para as pessoas que a prevenção é a melhor solução. Mas, doutor, não tem se falado muito sobre isso, né? Não existe ainda uma preocupação a respeito de, principalmente os jovens, né? Porque essa liberdade sexual, ela traz junto uma irresponsabilidade deles, né? Porque hoje em dia o jovem não escuta muito os pais e acabam cometendo alguns atos que eles podem sofrer no futuro. Essa tua colocação não tem uma resposta fácil, eu acho que não tem muito consenso, mas eu penso algumas coisas. A primeira é que eu acho que a questão é a educação. Se a educação vai vir dos pais ou da escola, eu não sei, mas aí é uma área que parece tabu. Tem pai que não conversa disso com o filho porque acha que a escola vai conversar, e tem escola que não conversa isso com as crianças ou com os alunos porque acha que os pais não vão querer, e eu acho que a gente precisa acabar com essa barreira. Do que eu entendo, até porque a gente vê que também é outro assunto que não se fala muito, mas que está no mesmo bolo, vamos dizer assim, é a gravidez na adolescência. E que isso também está muito relacionado ao extrato social que você está falando, não só da pessoa já não estar na escola, como ela engravidar muito jovem. Então eu acho que se a pessoa tem chance de estar começando a vida sexual, se não a escola, os pais têm que dar um aporte para que a criança não seja tão criança, tão ingênua nesse sentido. Então eu acho que parte da exposição, essa resposta vai ter que vir da sociedade de alguma maneira. Se vai ter, como foi no início da AIDS, da sociedade civil organizada, que os ativistas tinham uma ação mais visível do que hoje, ou se a gente vai ter que, de fato, internalizar, seja no âmbito de família, quando ele existir, seja no âmbito institucional, se a criança estiver ligada a alguma instituição. Mas é visível que, da maneira como está, tende a piorar. Doutor, realmente é uma resposta muito complicada de se dar, principalmente, né, nessa coisa de não se ter muito consenso sobre isso, mas assim... o que o doutor, por exemplo, falaria para um pai de uma jovem que é diagnosticada como sífilis ou alguma DST? Eu diria que, de início, faltou diálogo, faltou estar próximo do adolescente, faltou educar mesmo e estar perto, porque é natural que as pessoas, em algum momento da vida, comecem a ter interesse por ter uma vida sexual. E a gente já superou uma série de tabus, mas alguns ainda parecem não terem sido superados. E eu não tenho dúvida de que é uma hora que o adolescente não raro se sente muito sozinho, não raro não se sente com a menor liberdade de falar, seja com o pai, seja com a mãe. E, como eu disse, eu não acho que é um assunto que todas as escolas lidam por uma série de questões. E eu acho que é a hora que a gente, como pai ou mãe, tem que exercer o nosso... não só direito, como dever de orientar, de estar próximo, de ser acolhedor e de mostrar que está junto nessa e que tem saída, que tem solução, no sentido de que
tem doenças extremamente evitáveis, que dá para a gente viver com saúde, que dá para a gente se dar o direito de uma série de coisas sem se expor a riscos absolutamente desnecessários. Como eu comentei antes, no tempo dos ativistas, os ativistas que sobreviveram a AIDS no tempo que todo mundo que tinha AIDS virtualmente morria, eles hoje em dia ficam tristes de ver o quanto as pessoas se expõem. Então existem situações que as pessoas se expõem à toa, sem a menor necessidade. Existem acidentes que acontecem também. Eu trabalho na área da saúde e existe a chamada exposição ao material biológico, porque a gente está fazendo alguma medicação e acaba se espetando com uma agulha, coisas desse tipo, e também tem coisa para fazer. Uma das coisas que existe também é a profilaxia pós-exposição, que existe hoje em dia, que é para ser feita em posto de saúde em vários lugares do país, no sentido que se você porventura tiver sofrido uma exposição de risco, você também pode fazer uso de antirretroviral, pílula do dia seguinte, etc. e tal. Agora, essa já é também a situação de exceção. O ideal é você conseguir passar para o adolescente e dando responsabilidade e capacidade de decisão de não se expor sem se privar de fazer o que quiser.